De volta com o programa em discussão, falando hoje sobre locação para temporada. Conosco aqui o advogado, doutor Eduardo Madruga, especialista no assunto. No bloco anterior a gente falou sobre a questão dos contratos. É comum ainda as pessoas irem a uma papelaria e ali trazer aquele instrumento ali de forma já feita e aí não adequa a determinada situação do objeto e aí depois dá problema. Esse contrato feito, trazido a partir da papelaria, ele surte algum efeito? É muito interessante a sua pergunta, Ari, porque, vejam, no plano dos fatos vai existir um contrato. E muitas das vezes, por um equívoco na formatação, isso acontece muito nesse tipo de situação, onde você simplesmente não traduz o que está acontecendo na prática. Isso muitas vezes pode gerar, em uma discussão judicial, uma zona cinzenta enorme. Por isso que eu digo que é óbvio que vai ter a sua validade, porque vão estar duas pessoas entabulando ali uma relação contratual, mas que o que de fato aconteceu não é porque eu chamei ali, eu rotulei uma determinada pactuação de um contrato de locação empresarial, por exemplo, que ele de fato o vai ser. Então a gente precisa, a primazia dos fatos ainda traz uma importância muito substancial no que toca à apreciação do Poder Judiciário. Então, naturalmente, quando houver as discussões, e a importância da transparência, né, de você dialogar entre locador e locatário, analisando quais são as ideias, quais são os pontos cruciais que devem estar presentes naquele contrato, no que toca a prazo, no que toca a forma de pagamento, que é outro ponto muito interessante, porque os contratos de locação padrão, a gente tem aquela lógica de que primeiro você usufrui para depois realizar o pagamento. Os contratos de locação por temporada, é muito comum um adiantamento ali de 50% do valor para ao final se realizar o restante do pagamento. Então, é uma outra modalidade específica de pactuação que exige uma série de cautelas e que, portanto, eu tenho certeza que um contrato desse de papelaria, ele não vai estar trazendo uma segurança jurídica para essa relação contratual que foi entabulada. Então, meus amigos, aqui fica sempre essa orientação. Sempre que se for realizar um pacto locatício, é fundamental que você consulte a orientação de um especialista na área, que vai, então, analisar aquele caso e, obviamente, que, como você já vai ter um padrão contratual a ser seguido, você vai poder utilizar-se daquela personalização, óbvio, para casos similares, sempre ali com a orientação do seu advogado de confiança. Mas é muito importante a gente destacar, meu amigo Eri, a importância dessa advocacia consultiva, né? Dessa realização de um contrato seguro. Algo preventivo. Algo preventivo, isso é fundamental. A gente tem muito essa cultura de se buscar o advogado quando o pepino já está ali, a coisa está feia, em último estágio, a coisa está realmente feia. E nessa perspectiva é muito mais, inclusive só a perspectiva financeira, né? Por mais que você vá estar ali tendo que contratar um advogado para realizar essa consultoria, eu garanto a você que os eventuais prejuízos que possam decorrer de um contrato de locação mal elaborado são infindáveis em decorrência desse contexto. Há uma questão que para mim é um gargalo dentro das locações, seja por temporada ou seja de forma por tempo, 2 anos, 3 anos e assim por diante, que são as garantias locatícias. Na questão da temporada, é o valor integral antes de terminar os 90 dias. Essa questão. Mas, às vezes, há o locatário que acaba ficando no imóvel depois dos 90 dias ou, às vezes, danifica o patrimônio. E aí, o que é que o locador deve fazer? Sua pergunta ela é muito boa, meu amigo Ari, e exatamente por quê? É importante que, naturalmente, quando no imóvel locado, muitas vezes a gente está falando aqui de um mobiliário de alto valor, né? Se a gente pegar essas casas, por exemplo, de veraneio, às vezes tem sauna, às vezes tem piscina, às vezes tem
som, enfim, uma série de instrumentos que podem ser utilizados durante a locação e que, dentro desse contexto, é importante que no contrato, e aí a importância do contrato e sob sua perspectiva preventiva. Primeiro, que haja um inventário de tudo que está na casa, trazendo exatamente tudo que está ali, os seus manuais de uso. Imagine, você chega na casa, como é que eu vou me utilizar daquela sauna? Como é que eu vou me utilizar de um aquecimento de uma piscina? Como é que eu vou me utilizar da utilização de um determinado som? E tudo isso tem que estar muito claro. A capacidade para quantas pessoas? A capacidade para quantas pessoas. Então, todas essas informações têm que estar devidamente delimitadas no contrato. E aí, existem uma série de proteções que podem ser realizadas nesse contexto, até se adiantando a problemas futuros. Veja, a gente nesse inventário já pode colocar ali os valores de mercado daqueles bens e já colocar uma cláusula ali que dispensa, por exemplo, uma eventual perícia em uma ação judicial para dar como aquele valor um valor consensual de que, se porventura houver a depreciação e se houver a comprovação em juízo da responsabilidade do locatário, ele vai ter que então se responsabilizar pelo pagamento daquela quantia, evitando aí toda uma via crucis processual, a morosidade grande, de ter ali a nomeação de um perito, de assistentes técnicos. Só aí, geralmente, essa fase do processo dura 2, 3 anos. É o que a gente chama, meu amigo Eri, da negociação processual. A gente pode trazendo para a relação contratual ajustes sobre um processo que possa ser que nem ocorra. Mas veja como a prevenção é importante. Eu posso estar aqui estruturando determinadas cláusulas no contrato para que eu diga, se eventualmente o processo vier a chegar, se houver a judicialização, a gente já vai ter aí um trâmite do processo muito mais ágil, efetivo e dinâmico. Lembrei de uma frase que você conhece muito bem, deve conhecer. Quem paga mal, paga 2 vezes. Quem paga mal, paga 2 vezes. A verdade é nua e crua nesse contexto aqui. Então, é muito importante que haja esse cuidado, essa cautela no momento da realização dos contratos por temporada. A gente vem passando por um momento, João Pessoa virou a bola da vez, isso é uma realidade. E não por outra razão, né? Nossas belíssimas praias, o povo da Paraíba, o povo pessoense, ele aqui tem se encontra tranquilidade, né? A tranquilidade. Isso. Então, todos esses fatores vêm se somando e a gente percebe que a nossa malha hoteleira ela é muito deficitária em relação a esse boom de turismo que vem acontecendo na nossa João Pessoa. E exatamente por isso que a realidade dessas pactuações vem crescendo vertiginosamente. Exatamente porque a quantidade de empreendimentos imobiliários que trazem ali a realidade de flats, que vão ter como destinação exatamente o quê? Suprir esse déficit da malha hoteleira. Então, se a gente circular aí na realidade do mercado imobiliário pessoense, a gente vai enxergar isso com muita tranquilidade. A gente vai ver empreendimentos de flats sendo de um nível muito bem elaborado de arquitetura, de localização, e cujo objetivo é o quê? Atrair investidores que vão se utilizar desses bens no mercado imobiliário por intermédio dessas plataformas. Então, essa é uma nova realidade que vem dominando o mercado pessoense, que, portanto, e não só, a gente está falando aqui sempre sobre a perspectiva do locatário, Ari, mas existem uma série de outros cuidados e cautelas que também devem circundar o locador. Exato. Imagina, como você muito bem disse, imagine aí onde um bem imóvel totalmente aparelhado seja totalmente depredado. Como é que vai ficar essa circunstância? Mais uma vez vem a importância de estar prevendo tudo isso nas relações contratuais. Informação é tudo. Eu queria dedicar esse momento do programa para falar do seu trabalho, porque tem que conhecer. Você está lançando um livro, né, que fala sobre a locação e sobre a ação do despejo, não é isso? Isso. Tive a honra agora de recentemente finalizar um livro sobre um manual sobre locação e despejo, onde a gente trata exatamente. Eu tive a honra de ter ao meu lado, em coautoria desse livro, um dos maiores processualistas, um dos maiores civilistas, por que não dizer também processualista,
que infelizmente nos deixou recentemente, meu amigo querido, o professor Cristiano Chaves de Farias. E eu tive a honra de ter finalizado um livro aí, em coautoria com ele, tratando sobre esses principais aspectos que envolvem a locação e o despejo. Tudo isso que a gente falou aqui vai estar nesse livro de forma detalhada, trazendo a perspectiva prática e os principais posicionamentos dos tribunais superiores e como o operador do direito deve lidar no momento de elaborar um contrato de locação, quais são as cláusulas protetivas que devem estar ali inseridas, quais são os cuidados sobre a perspectiva processual que devem ser tomados para que então você possa atuar com segurança no mercado imobiliário. Você também tem uma expertise no direito processual civil, né? Inclusive tem um livro aqui, né, que você também fez, né, junto com outras pessoas. Queria que você falasse também desse trabalho. Isso, Ari. A gente também, eu sou de raiz processualista, né? E também tive a honra, a gente já vai na 13ª edição, em conjunto com os meus amigos queridos, professor Rinaldo Mozalas, professor João Otávio Terceiro Neto, também igualmente paraibanos, onde a gente escreveu a 6 mãos esse manual de processo civil que traz aí, digamos assim, um processo civil de A a Z. A gente consegue aí trazer uma abordagem prática. Nós estamos a tratar de 3 advogados escrevendo um livro, então a perspectiva prática está vivamente presente. Então, estamos aí também finalizando mais uma edição do nosso Manual de Processo Civil, volume 1, que também está disponível no site da Editora Juiz Poli. Tanto o manual de ação e despejo, que está em pré-venda, na verdade, eu não trouxe fisicamente exatamente porque ainda não tem essa disponibilidade, mas já estão todos no site da Editora Juiz Poli disponíveis para aquisição. Nós vamos fazer, talvez no próximo ano, um programa aqui bem especial em debate sobre as novas mudanças que vão ter no Código Civil. Eu queria já de antemão convidar você, nós vamos estar nesse dia com outros juristas para a gente debater esse tema, o que é que vai mudar, o que deve vir por à frente aí no Código Civil. Para mim é uma honra imensa, eu participei ativamente do trâmite do Código de Processo Civil, que nós recentemente também tivemos um novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, né? Desde 2016 que já entrou em vigência, e a gente está passando por esse mesmo processo agora com o nosso Estatuto de Direito Material, e aí estou também vivamente acompanhando todo esse processo. Para mim vai ser uma honra vir aqui debater sobre todas essas alterações e essa nova legislação que vem a surgir para, sem sombra de dúvida, trazer maior efetividade às relações civis. Ok, eu queria agradecer então a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição, estar aqui na Assembleia Legislativa, é sempre uma honra imensa e estarei sempre disponível para contribuir com essa missão institucional desse programa que traz tanta informação e elucidação em tempos tão sombrios. É verdade. O programa em discussão fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!